Oi, pessoal, boa noite. É um Boa prazer estar noite. aqui nesse encontro de abertura, né? Que a gente conseguiu fazer uma belíssima abertura dessa, digamos assim, uma ideia, né, que eu tive com base inspirada em vários outros trabalhos, né, de quem faz a leitura compartilhada através de grupos. É, o propósito, principal é poder degustar, né, de um conteúdo ao qual, por experiência, né, eu já conheço os escritos da Julia Cameron e, assim, ler o livro dela, para mim, foi um divisor de águas, né? Então, só de ver o título do livro, A Arte da Escuta, já me despertou assim aquela curiosidade. E eu falei, nossa, eu acredito que fazendo essa leitura compartilhada com outras pessoas, a gente vai encontrar esses apoios, né, se sentir cada vez mais motivada para estar semanalmente trazendo em grupo as nossas percepções, os nossos aprendizados, né? O quanto a gente é capaz de estar implementando aquilo que, de repente, nesse momento faça diferença, né, na nossa vida. E para quem não me conhece, eu sou a Alane, né? Eu estou psicanalista no momento, sou uma buscadora aí do conhecimento, pesquisadora dos benefícios da escrita expressiva. Eu acredito que a escrita ela é uma potência muito grande, desde que a gente consiga se permitir, né, a viver um processo através da escrita. Então, eu acredito muito que a gente consegue organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente consegue falar, né, através da ponta do lápis, camadas, né, que estão bem profundas e que, de repente, através da escrita, a gente vai aí se sentir mais livres, né, para estar se aprofundando nessas camadas. Hoje, eu convidei a Fabiana, né, a Fabi, essa pessoa que se apresentou assim na minha vida há pouquíssimo tempo, mas que a gente tem se conectado através também da leitura de um livro, que para mim, em um outro momento, a gente pode até estar falando sobre um curso de amor aqui para vocês, mas que tem feito assim uma grande diferença na minha vida, especialmente nesse momento, né? Eu vou pedir para que a Fábio se apresente e aí a gente vai seguir. Olá, gente, boa noite a todas. Estamos em mulheres só, né? Que bom. Bom, meu nome é Fabiana, eu falo aqui de Santo André, uma cidade no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, né? Da capital. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Por Lani ter me convidado para compartilhar a minha experiência de uma prática de um livro da Júlia também, né? Que é O Caminho do Artista. E, enfim, e nós nos conhecemos também, como a Lani acabou de dizer, né? Por meio de um livro também. É um curso de amor, onde a gente se encontra todas as quintas-feiras para fazer a leitura desse livro. Então é isso. Eu estou como formadora e facilitadora de processo de aprendizagem ativa. Então, enfim, trabalho diretamente com professores e professoras, né? E é isso. Eu acho que né? É isso a minha apresentação. Obrigada, Fábio. Gratidão por você estar aqui hoje. Maria Inês, você pode se apresentar para a gente? Boa noite, me chamo Marinês, sou de Varginha, no sul de Minas Gerais. Sou da cidade do ET. Inclusive, essa semana, na minha cidade, foi inaugurada uma nave do ET muito bonita, onde ele é um museu e conta a história do ET na aparição de Varginha há 25 anos atrás. É muito interessante, é muito rico de experiência e de fato vivido. E nós hoje estamos aqui
Eu sou terapeuta sistêmica, sou também psicanalista e venho da formação de educação, trabalho como psicopedagoga clínica e gosto muito dessa área da escuta. Então, a arte da escuta, no mundo de hoje, é a arte da sabedoria, né? Rubem Alves falava, nós estamos muito cheios de falatório e muito pouco escutatório. Então, eu acho que é muito importante a escuta hoje. Eu estou com muita curiosidade para entender um pouco deste livro, que eu ainda não tive oportunidade de lê-lo. Obrigada, Marinês. Eu fico assim imensamente grata sempre que a Marinês ela acaba aceitando, né, a maioria dos meus convites e está sempre presente, assim como a Marjorie também. Assim, nossa, é muito rico, né? Isso faz muita diferença. Eliette, Oi, boa noite a todos. Eu sou uma professora. Na verdade, eu estou vice-diretora de uma escola pública em uma pequena ilha chamada Madre de Deus, região metropolitana de Salvador. E ando buscando essa paciência para ouvir, porque o universo que eu trabalho é um universo rico. Quem trabalha com professores sabe. E é um universo. São vários universos. São vários universos. Então, estar aqui, eu aceitei o convite porque realmente precisamos aprender a escutar. É isso. e você mora numa ilha de verdade? Eu É nunca. Geograficamente, ela é uma ilha, né? Tem uma pontezinha que leva a gente lá para o outro lado, mas geograficamente, Madre de Deus é uma ilha. Quantos habitantes? Deve ter 12 mil. Ah, é razoavelmente, não é muito pequena, não, né? Não, não é muito pequena não, porque as pessoas, na verdade, nós fomos invadidos, porque a qualidade de vida era tão boa que Ah, todo mundo que vinha para cá queria ficar aqui. Chegou ao ponto da gente quase que não poder respirar mais, porque a cidade foi crescendo para cima, para cima, para cima, já não tem mais espaço. Então, assim, o paraíso que eu fui criada já não é mais o já paraíso. não é mais. Uhum. Ai, nossa, assim, eu não, nunca coloquei o pé em uma ilha. Sou muito curiosa. Eu acho muito bonito as ilhas. É, É. depois Aqui vamos você falar mais sobre isso, como é que é viver em uma ilha. Eu vi que assim, aqui é a Baía de Todos os Santos, praticamente é uma extensão, né? Aham. Então, de onde eu estou, eu consigo avistar mais 3 ilhas Ah, sim. Menores. menores. Uhum. Legal. Seja bem-vinda, Eliette. Marjorie. Marjorie sempre Boa linda, noite. maravilhosa. Obrigada. Eu estou aqui na cidade de Apucarana, sou pedagoga da rede estadual, trabalho com os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Eu me conectei com essa arte aí da escrita através da Lani, que eu buscava ferramentas, né, para trabalhar com os nossos alunos, aí a proposta do novo ensino médio, autoconhecimento. E aí eu conheci, aí eu fiz o curso de facilitadora e utilizo essa ferramenta em vários momentos, pessoalmente e também com os meus alunos, ou em alguns momentos, assim, com amigas também, né? E tem me ajudado bastante na questão, assim, da organização dos pensamentos e também
na pandemia também contribuiu muito os nossos encontros, né? E eu busco sempre essa escuta, meditação, e estou sempre em busca aí de algo mais aí para facilitar, né, a nossa vida, cuidando da saúde mental. Muito bom, Marjorie, obrigada. Pois é, que bom, né? Eu acho que fica mais fácil, né? A minha avó sempre falava, né? Que o caminho para dois sempre é mais curto, né? Então, acredito que em grupo a gente vai se beneficiar mais, né? É, do que esse livro traz para a gente, porque o que eu percebo é que a gente vive meio que como se fosse uma deficiência coletiva, né? Sobre essa coisa da gente estar ouvindo o outro de uma forma mais é, dedicada, digamos, né? De você poder, a gente escuta a nossa mente por si só, ela já é muito barulhenta, né? Já não basta o barulho interno que nós temos e seguimos com ele. E aí eu acho que as pessoas elas precisam, né, se conectarem mais e melhor umas com as outras. Então, acredito muito que através de uma escuta, né, e para isso é como se a gente precisasse de uma reeducação, né, aprender a escutar. Então, assim, eu estou muito confiante, né, por conta do trabalho que a Júlia fez com o caminho do artista, né, que esse livro ele traga recursos, né, para que a gente consiga se dedicar, né, e aí procurar ao longo dessas a proposta aqui no grupo são 8 encontros, né? Esse encontro hoje, para a gente estar se apresentando, para a gente estar começando, né, a estar de alguma maneira, e um encontro final, né, para a gente fazer meio que um fechamento, né, do que a gente conseguiu perceber ao longo dos 6 capítulos, né? Ela traz para a gente 6 capítulos. Então, é um livro que não é muito, assim, denso, né? Ele tem 175 páginas, não é um livro cansativo, ele é bem leve, então acho que vai ser suficiente aí essas 6 semanas para a gente estar degustando ele. Todas vocês já têm o livro? Ou alguém está para receber? Como é que vocês... Quem já tem? O meu vai chegar amanhã. Acho que a Maria Inês também fez o pedido dela, também deve estar para chegar. Enfim, como ele é um livro novo, infelizmente a gente não tem ainda ele em, em PDF, né? O livro O Caminho do Artista, ele existe em PDF, agora a Arte da Escuta nele é muito recente. Mas, enfim, eu sou uma incentivadora, né, do livro físico, porque eu adoro o cheirinho que vem nas páginas. Incentivadora, né, do livro físico, porque eu adoro o cheirinho que vem, eu acho, nas páginas. A Maria Inês entrou e está com delay, aí ouvi aí o retorno da minha voz. Bom, eu vou pedir para que a Fábio, né, ela nos conte um pouco sobre a experiência dela, né? Eu não sei se ela já terminou o livro ou se ela está no processo, né, do caminho do artista. Então, hoje, essa semana, eu estou na 12ª semana, estou na última A semana do última processo. semana, que delícia. Bom, como a Lani disse, né, o caminho do artista, ele é um... Acho que está dando eco? Alguém está com o microfone ligado. Espera aí. Isso, deixa eu mutar aqui. Tá. Então, esse é o caminho do artista, né? É da Júlia também, Cameron, né?
Tá cheio de post-it aqui, que eu fico fazendo anotação, né? Então, ó, vários post-it, anoto. E, enfim, eu acho que ele, para mim, assim, está sendo incrível, porque eu estou num processo muito intenso dessa questão da busca do autoconhecimento, da questão da saúde mental, enfim, que agora o autoconhecimento nada mais é que saúde mental, enfim, mas são sinônimos pelo meu entendimento, e venho buscando isso nesses últimos 4 anos. Na verdade, a vida toda eu busquei. Então, desde a adolescência eu busco, fui fazer estudo na doutrina espírita. Em 2016 eu me afastei. Espera aí, acho que da Marjorie que está aberto. Aí em 2016 eu senti fortemente uma pergunta me veio na mente, né? Quem é a Fabiana para além dessa instituição, onde eu fiquei por mais de 10 anos, enfim, fazendo os estudos, a parte da filosofia. Mas, paralelamente, eu também sempre busquei a leitura de livros de psicologia, apesar de ter formação em ciências sociais, então, mas eu sempre gostei muito desses assuntos, né? E aí, nos últimos 4 anos, eu resolvi, de fato, dar esse mergulho mesmo, vir para dentro e olhar para tudo que estava acontecendo. E aí chegou para mim, então eu fui fazer 1 ano de terapia de psicanálise, né, com a psicanálise. Aí, em 2021, chegou um livro para mim, que chama Um Curso em Milagres. E nesse processo eu comecei intuitivamente a escrever tudo que estava vindo, né? Então, insights que vinha, questões minhas que estavam remexendo dentro de mim. E eu comecei a escrever. Então, em 2021, chegou Um Curso em Milagres, e eu me dediquei a fazer a proposta do livro, que são 365 exercícios, e eu escolhi fazer esses exercícios de maneira linear, mas cada um escolhe da maneira como quer fazer, né? Então, não necessariamente precisa seguir, mas eu comecei no dia 1º de janeiro de 2021 e terminei dia 31 de janeiro de 2021. Bom, o segundo livro que chegou para mim foi Um Curso de Amor. E logo na sequência, que foi esse ano, e logo na sequência chega O Caminho do Artista. E eu achei, nossa, que incrível esse livro. Quando eu comecei a ler, eu vi que ele falava muito daquilo que eu já vinha estudando por outros livros, para essa questão mesmo do autoconhecimento. E ele propõe a escrita, né? Não só a escrita, mas tarefas, né, semanais, para a gente se encontrar com o nosso artista, com o nosso eu artista, que é a nossa criança interior, né, pelo meu entendimento. E ela propõe páginas matinais, ou seja, para a gente ter uma prática da escrita todos os dias, que pode ser pela manhã, ela propõe com esse nome páginas matinais, mas teve dias que eu não consegui fazer pela manhã, e aí eu fiz à tarde, que eu não consegui fazer à tarde, eu fiz à noite, e tá tudo bem. E teve dia que eu também não consegui fazer, e tá tudo bem, né? Mas, assim, dentro da proposta, eu consegui, de fato, realmente fazer, enfim, manter um ritmo, né? E fazer na maioria dos dias da semana. E a proposta dela, o quê? Realmente é você escrever aquilo que você sente, que você está sentindo. Sem ordem, não precisa se preocupar com a ordem lógica das ideias, né? Também ela deixa livre, deixa vir, né? Da maneira como você está sentindo, né? E o que tem dentro de você. E aí os aprendizados foram incríveis, né? Porque... Bom, além de ela propor essas páginas matinais, ela propõe as tarefas semanais, mas o intuito maior mesmo é a gente se reconectar com a nossa criatividade. E o livro traz que a criatividade nada mais é que a reconexão com a nossa essência divina, né? Então, ela tem até, nas primeiras páginas aqui, ela fala
que a arte é uma transação espiritual. E eu achei lindo, né? Tem uma maneira de abordar a criatividade com essa conexão com a nossa essência, com o nosso divino, né? Enfim, esses foram os aprendizados, né? De reconexão mesmo, de olhar para essa questão da criatividade, que eu não me considerava uma pessoa criativa, apesar da criatividade hoje, no meu entendimento, ser algo inerente a todos os seres humanos. Eu acho que o que aconteceu é que, ao longo do nosso processo de formação, a gente foi se desconectando dessa criatividade, né? Então, a gente entra muito no piloto automático. E criatividade, para mim, no meu entendimento, é essa conexão com o sentir mesmo, né? A gente aquietar a mente e ter essa conexão. Então, as páginas matinais, né, que é a escrita que ela propõe, eu acho que faz todo sentido para a gente se manter conectado com isso, além de organizar os nossos pensamentos, né? Perceber e observar o que a gente sente. Ou seja, é um grande diário, né? Então, a gente está ali, passa por alguns momentos desafiadores, né? Vocês, na sua maioria, são professoras. Eu trabalho há um pouco mais de 4 anos com professores e professoras, com formação, né? Para professores e professoras. Então, do ensino né, básico, então eu entendo e venho realmente participando desse contexto mesmo, desse universo, o quanto ele é desafiador para vocês e o quanto realmente são muitas escutas que a gente precisa ter, né? Enfim, então, dentro dessa minha experiência com o caminho do artista, eu encontrei de maneira agora intencional aquela escrita que eu comecei há 4 anos atrás intuitivamente. Então, hoje eu estou na 12ª semana, estou na última semana da proposta do livro, né? Ela propõe que a gente faça 12 semanas e já estou, nossa, acho que foram 3 cadernos, né? Estou no 3º caderno, assim, né? Não é muito grosso, não, né? Mas, assim, eram folhas de almaço que eu tinha e mais um caderno. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, assim, é incrível, gente. É uma ferramenta, vocês, a Maria Inês, né, que pelo que eu percebi, é uma facilitadora dessa... Acho que ela travou, né? E a Marjorie também fez, né, o curso com a Lani sobre a escrita, né, para propor, para levar para o ensino médio. Acho que é uma ferramenta incrível para a gente se conectar com o nosso sentir, que é algo que a gente, durante muito tempo, a gente, pelo menos aí eu vou falar por mim, né? Eu me desconectei desse lugar, né? E aí, olhando para a nossa sociedade, para a nossa dinâmica de sociedade e formação, a nossa sociedade valoriza muito e estimula muito o desenvolvimento intelectual, cognitivo intelectual e o querer, né? Então, a gente fica muito nesse lugar do pensar e do querer, e o sentir a gente abafa completamente. Então, a gente não fala sobre as nossas emoções, muitas vezes a gente não sabe nomear quais emoções que nós estamos sentindo, né? A gente anda muito reativo para todas as situações que a gente tem, porque a gente não escuta o nosso sentir, ou não sente o nosso sentir. E o nosso sentir, ele é sutil, né? Ele não é tagarela, ele não fala alto como a nossa mente, né? Ele é sutil, a gente vai sentindo. Só que a inteligência do nosso sentir é muito maior que a inteligência do nosso mental. Só que como ela tem essa sutileza, a gente abafou esse lugar do sentir e ficou muito no intelecto, né?
Então, essa ferramenta da escrita, ela é uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente poder se conectar com esse sentir, né, essa reconexão com o nosso sentir. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para compartilhar. Então, eu super recomendo vocês, assim, no momento que vocês concluírem, né, essa ideia que a Lani propôs das 8 semanas, né, com a arte da escuta, se fizer sentido para vocês se conectarem com esse livro, O Caminho do Artista, eu super recomendo. Inclusive já tem pessoas falando, né? No próximo vamos reler ele aí. Muita gente já conhece, já. No início, quando eu me deparei com ele, na verdade, eu ganhei ele de presente de uma artista, né? De uma pessoa, uma aquarelista, que foi a Nicole Bini. E eu pensei assim, naquele momento eu imaginei O Caminho do Artista. Eu acho que esse livro é para quem é artista. Não tem nada a ver comigo, né? Só que quando você começa a ler, a criatividade, ela está aí para todos, né? Nós, de alguma maneira, somos artistas, né? Para ser artista, não necessariamente tem que ir lá pintar, pegar um pincel, ou sei lá, né? A gente está sempre usando a nossa criatividade de alguma maneira. Então, assim, foi, na verdade, um mergulho e um presente, assim, nossa, né? Não tem nem como mensurar, né? E acabou que a Nicole, ela praticamente ela se tornou a artista, né, das artes do florescer, enfim, uma coisa foi levando a outra de uma forma assim bem despretensiosa. Da mesma forma também com a Fábio, quando a gente se viu pela primeira vez através desse grupo de leitura lá de um curso de amor, que ela foi falando assim sobre o trabalho dela com professores, que ela também gostava de escrita, e aquilo foi entrando assim nos meus ouvidos, e eu pensando, nossa, o universo ele acaba conectando as pessoas de alguma forma, exatamente, assim, fez muito sentido, né, por eu gostar da escrita, enfim, as pessoas elas vão surgindo, né, aproveitar para dar boa noite, as boas-vindas aí para Lindomar, já há algum tempo, né, Lindomar, que a gente não se vê, e também para Cleide Costa, que chegou agora há pouco, sejam muito bem-vindas. Sua voz travou um pouquinho, Lani. Eu acho que antes de você falar da Cleide. Então, só dar as boas-vindas aí para elas que acabaram de chegar, né? E eu ia perguntar para você, Fábio, se em algum momento, eu sei que você já está bem na reta final, né, de concluir, qual foi a parte do livro, assim, que de repente você classifique como um desafio, né? Foi mais desafiadora para mim. Eu senti, de repente, uma complexidade maior, ou então não estava adaptada, eu tive que investir um pouco mais de tempo, de dedicação, enfim, que foi um desafio para você. Quando um pouquinho antes de eu começar a fazer a prática do livro, né, eu falei, bom, eu não tinha muita ideia de tempo que eu ia precisar dispor, né, me colocar à disposição para eu poder fazer. E como eu estou nesse processo mesmo há algum tempo de autoconhecimento, algumas coisas que me chegam, assim, quando eu me coloco, né, quando eu me comprometo, eu vou mesmo, né? Eu vou, assim como esse livro e como os outros livros. O que eu achei mais desafiador para mim foram as tarefas. A escrita, inicialmente, as 3 páginas, me passou poucas vezes, mas me passou na mente assim, nossa, 3 páginas, o que eu vou escrever em 3 páginas todos os dias? Então, no início,
não tinha muito, assim, né? Eu escrevia, eu parava, pensava, ou seja, porque eu não tinha a minha prática anterior da escrita foi muito intuitiva. Então, e eu escrevia assim, às vezes, metade de uma folha, até 2, 3 folhas, mas assim, não todos os dias, né? Então, quando eu faço a prática do caminho do artista, no início me veio esse questionamento, nossa, mas o que eu vou escrever em 3 páginas todos os dias? Será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou ter assunto para escrever? Gente, é incrível, né? Como no início, assim, eu fiquei realmente... Não tinha mesmo, então eu fui me esforçando, né? Para colocar... Mas hoje eu vejo, assim, olhando para trás, assim, na segunda, na terceira semana, as coisas começaram a entrar numa fluidez, e eu não via a hora de chegar, sabe? O Para momento. escrever de novo, é o momento para eu colocar aquilo. Às vezes eu estava no meio do dia, no final do dia, falando, nossa, olha o que aconteceu, amanhã eu vou escrever sobre isso. Então é muito interessante como muda, né? A Essa chave. questão. A Da chave. chave. Mas só que aí depois, realmente, a parte das tarefas, algumas eu não fiz, né? Mas assim, eu entendo que na checagem, né? Todo final de capítulo ela tem um trechinho lá de checagem, né? Então a primeira pergunta é: você escreveu todos os dias nas páginas matinais? Se sim, ok, mas se não, por qual motivo que você não escreveu? E aí ela não pergunta especificamente sobre as tarefas. As tarefas são importantes, sim, mas ela não, na checagem ela não pergunta sobre as tarefas. Você fez todas as tarefas ou não, né? Então ela vai em outros assuntos. Então as tarefas, assim, eu fiz, mas teve algumas que eu não consegui fazer ainda. Mas é isso. Sabe o que que acontece? Eu acredito muito nisso. É que a nossa mente, né, justamente essa mente que pensa, né, que tem essa parte lógica da coisa, tem esse impacto com a estranheza do que é você escrever sem ter como se diz assim, um fluxo, uma lógica, porque é exatamente o que ela pede, né? Que a gente se sinta livre para escrever qualquer coisa, qualquer, sei lá, qualquer pensamento, por mais, né, louco que pareça, mas que você vá colocando ali no papel. Então, a gente se depara com essa dificuldade, né, de escrever uma coisa que não tem, talvez, uma lógica no primeiro momento. Exatamente por esse grau, eu acho que é uma certa rigidez ou uma resistência, ou a maneira como a nossa mente organiza tudo de uma forma muito lógica, né? Então, eu acho assim que você realmente precisa se permitir, né, no primeiro momento, e deixar a coisa fluir sem ter essa cobrança, porque a gente tem é como se fosse um crítico interno muito, né, ali, muito rigoroso, muito rígido. Então, quebrar essa rigidez, né, e se permitir. Eu acho que isso aí também faz todo sentido o que você está falando, Nani. Eu acho que isso também tem a ver muito com a criatividade. Eu digo pela minha experiência. Então, porque na minha mente as coisas estavam muito condicionadas. Então, e aí escrever 3 páginas todos os dias, assim, de maneira livre, sabe? Como assim? Só que chegou na segunda semana, na terceira semana eu já estava fazendo desenho, esquemas. Aí eu trazia uma poesia que me chamava atenção no próprio livro, ou um outro livro que eu estava lendo. Falei, eu quero escrever essa poesia. Tem uma oração no final do livro dela, que é maravilhosa. Eu não sei quantas vezes eu escrevi essa oração, porque teve uma semana que ela propõe, acho que 2 semanas ela propõe a gente fazer a leitura dessa oração, e ela é linda. E eu escrevi, assim, dia sim, dia não, sabe? Pegava outros trechos, pensamentos, insights que vinham, afirmações, sabe? Outras orações também. Então, assim,
nossa, ficou muito bonito, né? Então, porque tem desenho, tem esquema, tem flecha, tem poesia, tem trecho de música, tem desabafo, tem choro também, muito choro, não foi pouco, não. De, né, pegar um assunto e escrever lá, e eu estou sentindo isso, e ninguém vai ler, né? Realmente é para mim mesmo o processo, né? É você sentir um pouco dessa liberdade, né? E, nossa, a gente clama tanto por liberdade, e nós não somos livres, né? De certa forma, nós não somos livres. Então, acredito que a escrita, né, é um lugar que a gente pode usufruir dessa liberdade, né, sem ter... É óbvio, né, que é sempre muito bom a gente ter esse cuidado, né? O que que eu vou fazer com a minha escrita? O que que eu vou estar colocando ali? Enfim, procurar, né, esse método, essa maneira que você vai instituir para que essa escrita ela flua, né, ela brote de uma forma que você não tenha também essas cobranças assim da perfeição, né, de que tem que sair alguma coisa muito lógica, que tem que fazer sentido no primeiro momento, né? Eu marquei aqui algumas partes, né, que eu gostaria de falar para vocês. Logo no início, ela fala assim: ao longo das próximas 6 semanas, você será convidado a expandir sua escuta, um nível de cada vez. Cada etapa serve de base para a próxima. Aprendi que, quando exercitamos a escuta de forma consciente, nossa habilidade se desenvolve mais rápido. Mergulhar na arte da escuta não requer tempo, já que é uma simples questão de estar atento. Este livro guiará você para uma escuta cada vez mais profunda, dentro da sua rotina normal, não importa se você vive com a agenda cheia, mora no campo ou na cidade. Então, já dá aí, assim, essa meio que, né, uma aliviada. Olha, não é uma coisa, então o nosso cérebro, ele já vai ficar mais light, porque ele não vai entender que é uma coisa muito complexa, né? Porque tem isso também. Quando a gente identifica que algo é complexo, né, o nosso cérebro começa a mandar aquelas vozezinhas e a gente vai se ocupar com outras coisas, vai priorizar outras demandas e vamos tratar de fugir daquilo que vai nos acorrentar, né? Então, já de cara, ela fala isso. E aí, eu também marquei aqui sobre uma parte que ela fala sobre as ferramentas básicas, né? Suas relações se tornam mais sinceras e produtivas. Conforme ficam mais francos consigo mesmo, tornam-se mais francos com os outros. Quando tratam a si mesmo com mais gentileza, ficam mais gentis com os outros. Se ousam mais, inspiram outros a usarem também. Então, também, eu acredito que quando a gente passa, né, a se cuidar mais, né, a se amar mais, a se escutar mais, a gente vai estar expandindo isso daí também para as outras pessoas, né? E é isso que o mundo está precisando hoje, né? Esse amplificador aí. Aí mais na frente ela fala, a escrita é uma forma de escuta ativa. Escutar me diz o que escrever. Para mim, escrever é como fazer uma transcrição. Há uma voz interior que fala conosco quando escutamos. Ela é clara, calma e objetiva. É segura, pondo uma palavra após a outra, desenrolando o fio condutor do nosso pensamento. Quando escutamos, somos guiados espiritualmente, né? Ao escutar nossa verdade emergente, nossa voz interna, tornamos-nos cada vez mais fiéis a nós mesmos. A franqueza se torna nosso guia. Recebemos um vislumbre de nossa alma. Então, eu também, como usuária da escrita, eu consigo
sentir, né, o que que ela quis dizer com essas palavras, né, porque, na verdade, quando a gente escreve, de alguma maneira, a gente precisa se escutar, né? A gente não vai simplesmente sair escrevendo, transcrevendo alguma coisa, assim, do nada, né? Então, para que a gente escreva, a gente precisa de uma inspiração, a gente precisa usar a nossa intuição. Então, eu acredito fielmente, né, nessa intenção que ela teve, nessa parte aqui. Já sobre as páginas matinais, né, que eu vou compartilhar com vocês, eu fiz aqui umas... Cadê? Eu vou depois compartilhar lá no grupo. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo aí, né? Tá sim. Pronto. Quando ela fala aqui sobre as páginas matinais, né? Escreva diariamente 3 páginas com fluxo de consciência logo ao acordar. O texto pode abordar toda e qualquer coisa. Pode ir do pensamento mais trivial ao mais profundo. Não há um jeito errado de fazê-las. As páginas matinais são a ferramenta mais poderosa para treinar a escuta, né? Então, experimente, ajuste o despertador para 45 minutos antes do seu horário normal de acordar, pule da cama e vá direto escrever. No livro, ela aborda o porquê que ela indica que a gente vá direto escrever, né? Biologicamente, fisiologicamente falando. Escreva 3 páginas à mão sobre todo e qualquer assunto que ele passar pela cabeça. Ela também vai explicar sobre essa potência que é escrever realmente à mão, né? E eu também tenho as minhas preferências quando a gente pega... Eu não uso caneta esferográfica, né? Faz anos, eu só uso caneta se realmente eu for obrigada a usar, se for para assinar um documento, alguma coisa, mas tudo meu é escrito a lápis, né? É tanto que, por exemplo, pode faltar tudo na minha bolsa, mas não falta lápis. E também, sempre que eu leio, eu não uso aqueles marca-texto, eu não gosto, que eles somem com o tempo. Eu uso o lápis mesmo, sempre ando com um apontador na minha bolsa, e eu uso o amarelo, laranja, o verde. Então, também tem assim, uma paleta de cores que eu uso com critérios, né, para aquilo que importa nos meus livros. Então, todos eles são marcados com o lápis mesmo. E aí, aquela fala, escreva 3 páginas à mão sobre tudo e qualquer assunto que ele passa pela cabeça. No fim da 3ª página, pare. Seja bem-vindo às páginas matinais. Elas são o portal para o caminho da escuta. Então, isso também é muito poderoso. Deixa eu ver se tem o que mais aqui. Eu marquei outra parte aqui que fala assim, esse slide eu vou compartilhar com vocês já no grupo, tá? Diferentemente dos diários convencionais, em que se costuma escrever sobre certos assuntos, como relacionamentos amorosos ou problemas familiares, as páginas não têm formato pré-estabelecido. Elas parecem e são dispersas, ou seja, sabe assim, são bem livres, né? Pulamos de um tema para outro, uma frase aqui, outra acolá. Minha leitora, uma pessoa que ela estava citando no livro, minha leitora canadense, se viu vasculhando velhas lembranças e encontrando inspiração em muitos lugares, né? Então, é algo assim, bem livre mesmo. E um outro slide que eu vou compartilhar, são 3, é o que ela frisa bastante sobre o encontro com o artista.
permita-se brincar, né? Foi o tema que eu dei. Uma vez por semana, faça um programa consigo mesma. Escolha algo que lhe dê prazer e que estimule sua imaginação. Planeje o encontro com antecedência para que possa esperá-lo com alegria, né? Me faz lembrar de um trechinho que tem no livro O Pequeno Príncipe. Depois eu posso até separar esse trechinho para vocês, né? E permita-se brincar. Tenha um espírito jovem. Aí, experimente. Coloque um par de calçados confortáveis, saia para uma breve caminhada de 20 minutos. Absorva o que o cerca. Note em que está pensando. Quando voltar, anote uma coisa que viu em sua caminhada. Ah, sei lá. Por exemplo, eu quando eu estou fazendo caminhada, algo que eu gosto de fazer. Quando a gente vai para o sítio da casa dos meus avós, a gente tem aqueles cancelões, tipo uma porteira, né? Outro dia eu fui com a minha filha e aí a gente, assim, fica um pouco ainda distante da casa. Aí quando a gente chega na porteira, a gente desce para abrir a porteira, abrir o carro passar, e fala assim, ó, gente, a gente não vai, a gente vai a pé. Por quê? Eu aproveito o momento para ir colhendo as florezinhas que tem na beira da estrada, tirando foto dos pássaros. Sabe assim, aquela pessoa que vive na cidade, que quando chega na roça, no mato, se encanta com tudo? Aí a gente vai tirar foto dos formigueiros, vai tirar... Nossa, parece assim que é um parque de diversões. Então, é mais ou menos isso, é você valorizar essas miudezas que a gente vai encontrando pelo caminho, né? E quem tiver a possibilidade, por acaso, fazer uma caminhada em uma área verde, né? Em um campo, enfim. Agora escreva um momento ahá, né? Que ela classifica o momento ahá, é aquela assim, tipo, uau, né? De sua caminhada. Recebemos ideias e inspirações quando caminhamos. Andar nos abre para uma forma mais elevada de escuta, que pode ser chamada de condução ou intuição. Faça sua caminhada de 20 minutos, pelo menos 2 vezes por semana. Então, quando ela fala sobre você ter esse encontro, né, com o artista, né, ela valoriza bastante essa questão, por exemplo, do caminhar, né, é algo que faz sentido para ela. Mas, enfim, existe uma infinidade de coisas que a gente pode estar escolhendo, né? Uma outra, um outro slide também que eu reservei para vocês são os prazeres simples. Faça uma lista de 1 a 5 e rapidamente, sem pensar, escreva 5 possíveis atividades que gostava de fazer quando criança. Depois de listar as 5 primeiras, encontre mais 5. Então, essa atividade ela é sugerida para o encontro com o artista também, né? A gente agradar a nossa criança de alguma maneira, né? Se reportando para essa vivência. É um momento especial em que seu artista interior é o foco da sua atenção. Então, muitas vezes, né, eu vejo essa questão de você ir lá para a infância, a gente vai virando adulto, a gente vai perdendo essa, sei lá, essa coisa tão singela, né, tão espontânea, né, que é a criança, e aí, às vezes, a gente envereda por caminhos, né, os quais as nossas, digamos assim, as nossas aptidões, né, reais, elas não são colocadas de fato, né? Então, às vezes você se depara estando em um trabalho, sei lá, já numa vida madura, e aí você precisa mudar, né, fazer uma transição. Então, às vezes é importante entrar em contato com quem você foi na infância, né? Quais eram as brincadeiras, com o que que você se conecta. Então, ir para esse passado, fazer essas investigações, né? Às vezes é como se você se realinhasse, né? Então, isso também é uma coisa muito poderosa, esse exercício, que acaba, no caso, sendo 10, né? 10 atividades.
Bom, é isso, nosso tempo está acabando. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, saber se vocês querem falar alguma coisa, querem perguntar. Marjorie, Lindomar, Cleide, Alceide, minha tia querida, que chegou agora no finalzinho. E aí, gente? Já Marjorie, escrevi Eu posso falar um tudo. pouquinho. tá, vamos lá. Marinês e depois Eliette. Sim. A escrita é algo que sempre me permeou. Eu gosto muito de escrever. Eu lembro que eu era jovem, menina mesmo. Eu tinha os meus diários. Eu sempre gostei de escrever. E hoje eu escrevo muito também. Então, eu ouvi aquela colega falando sobre o caminho do artista, e realmente é algo encantador escrever todos os dias. Tem escritas que vêm da tua experiência, tem escrita que vem das tuas emoções, tem escrita que vem do teu conhecimento, e tem escritas que vêm da intuição mesmo, de algo que você não pensa, mas que você consegue expressar através da escrita. E eu gostei dessa frase que você colocou hoje, que saber escutar é despertar a sua sensibilidade. É isso mesmo. E, ao mesmo tempo, escrever é fazer uma transcrição do que você escutou. Então, eu acho que valeu a pena o encontro, porque a escrita é algo que está dentro de mim. Eu acredito que logo, logo o meu livro vai estar pronto. Eu estou escrevendo um livro sobre a minha prática, sobre a minha vida. E escrevo todos os dias no Instagram, na rede social, e se eu escrevo todos os dias um pouquinho. Então, eu acho que eu estar no grupo, eu estar com você, Lani, talvez seja esse desejo da escrita mesmo. É aquilo que nos conecta. Gente, É, a Marinês, ela é tipo, olha, é uma rasgação de seda, tá? Mas ela é assim, ela é uma pessoa inspiradora. Eu até peço assim que vocês sigam o Instagram dela, porque vocês vão se deparar com conteúdos assim muito cuidadosos que ela sempre faz regularmente, né? Quando não é algo escrito, são vídeos, e assim, é toda uma delicadeza, é todo um cuidado, e eu sei que ela tem esse zelo, né? Então, assim, tem aqui uma admiradora, viu, Inês? eu fico muito feliz. Nada é por Eu aqui. gosto muito, eu faço com muito carinho. É algo que eu gosto muito, muito. E na prática, no movimento clínico, né, a gente vai observando as pessoas e aí você vai falando sobre isso, porque não deixa de ser uma experiência, né? E passar isso para frente é muito enriquecedor. Eu gosto muito da escrita, gosto muito da escuta. Eu tenho olhado muito para a escuta agora, porque eu acho que a gente fala tanto e escuta pouco. Às vezes eu fico aqui no meu espaço, eu tenho um espaço com muitas plantas, e eu fico escutando o barulho do pássaro, eu fico escutando o barulho da folha, o vento na folha. É muito interessante. A escuta tem sido uma descoberta minha agora. Que bom, que bom. É muito bom. A tua ideia de arte da escuta é realmente algo que nós vamos aprender muito juntas com você, porque nós estamos precisando de escutar muito, muito. Vamos O compartilhar. mundo está muito barulhento. Eu acredito muito que, assim, eu poderia ler sozinha o livro, né? Uhum. Mas eu acredito que quando a gente se mobiliza, né, em É, conjunto, em grupo, eu acho que tem um valor, né, especial. E, assim, é muito agregador, né? uhum. Obrigada, Inês. Eu que agradeço. Eliette,
Não, assim, para mim foi inspirador quando falou para escrever 5 coisas que eu gostava quando era criança. Eu escrevi assim, pá, 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 as 5 coisas, foi muito gostoso, Escreva muito bom. mais 5, viu? Para cavar um pouquinho aí das camadas, né? Que elas te levem lá para a infância mesmo. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Alguém mais quer falar? Lindomar, que chegou agora há pouco. Chegou quietinha. Boa noite, Lani, boa noite a todas. É um prazer estar aqui, né? Um retorno. Fazia tempo que eu não conversava com você, né, Lani? Naquele momento eu passei aquela mensagem. Então, eu escutei pouco porque eu tive um pouco de dificuldade de entrar na sala e perdi muita coisa, mas o pouco que eu escutei, isso me fez pensar, né, na escuta, que como estamos precisando realmente escutar, né? E a escuta faz parte realmente da forma como a gente, na hora que a gente vai escrever, é o escutar o interior, a escuta interior. Então, eu lembrei muito de quando eu paro para escrever, muitas vezes foge, assim, algumas ideias, o que eu vou escrever, o que eu vou colocar no papel? E aí eu paro, né, algum tempinho, e vem aquela voz interior. Então, quando eu paro e vem aquela voz interior, então eu começo realmente a colocar no papel aquilo que dentro de mim está querendo vir e eu expresso nas palavras, né, na escrita. Então, como realmente estamos precisando escutar. Fiquei interessada, né, em comprar o livro. Não comprei o livro ainda, não é? Então, vamos ver como as coisas vão acontecer. Então, eu estou realmente aberta a isso agora, né? A acompanhar, né, essas 8 semanas, né, da escuta, pela arte da escuta. Sim. É isso. Obrigada, Lindomar. Eu acredito muito que quando a gente... porque, no caso, será como ela mencionou no livro, né? É uma escuta, no primeiro momento, uma escuta intencional, né? Só que à medida que a gente vai aguçando mais essa escuta, né? Aquilo vai se tornando natural. E acredito também que quando a gente se permite a ter essa escuta ativa, mais amorosa, naturalmente, aquilo que a gente vem a falar também, a gente também vai estar produzindo uma fala também conectada, né, com esse gesto, né, de saber escutar, né? Então, os benefícios são assim, nossa, são bem transformadores, assim, muita coisa boa a gente vai poder experimentar com essa experiência. Alguém mais quer falar? Eu vou estar postando no grupo. Aliás, eu já coloquei lá o índice, né, do que se trata. Só para a gente finalizar aqui. A semana 1, a gente vai ler, no caso, na próxima quarta-feira, os encontros serão às 20 horas, né? Hoje foi às 19, porque já há um compromisso às 20 horas com o grupo de facilitadoras lá do Florescer, mas normalmente será às 20 horas. Então, a proposta da próxima semana é a gente estar, durante essa semana, ler essa introdução e o primeiro capítulo, né? Já para estar colocando em prática, escutar o mundo à nossa volta. A segunda semana, escutar os outros. A terceira, escutar nosso eu superior. A quarta, escutar além do véu. A quinta, escutar nossos heróis. E a sexta, escutar o silêncio. Então, para cada um desses capítulos, a gente vai estar
podendo, né, usar essa escrita aí para estar colocando em prática e trazendo aqui para os nossos encontros as nossas experiências, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, a gente vai se despedindo por aqui. E aí, Fábio? Eu quero agradecer o convite do encontro. A Lani me convidou, né, para participar hoje, para compartilhar a experiência com o livro, né, o Caminho do Artista, e também me convidou para a leitura. Eu disse para ela que eu vou sentir, porque eu também estou fazendo outros projetos, enfim, estou concluindo outros estudos também. Então, eu falei para ela, não sei se eu conseguiria acompanhar, assim, de uma maneira realmente fiel, né, comprometida. Então, aí logo menos eu te dou um retorno, mas eu agradeço, Lani, eu espero que vocês tenham, assim, uma jornada incrível, né, se abram para a experiência mesmo do sentir, da escuta, assim, Sim, vale a pena. eu que Muito bom. agradeço por você estar aqui hoje. Alguém mais? Marjorie? Quero agradecer também, foi muito importante estar aqui. Eu não comprei o livro porque eu recebi o convite hoje, mas vou comprar, espero que chegue até segunda-feira no máximo, para que dê tempo de eu ler. Sim. É. Ok, obrigada, Eliette. Então é isso, gente. A gente vai se despedindo por aqui. Eu espero que a gente tenha uma excelente jornada aí do escutar, tá bom? Eu vou estar subindo o vídeo lá para quem não conseguiu estar aqui para assistir. E aí a gente se encontra, né? Quem for seguir aí no caminho da escuta, a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 20 horas. Ok? Ok, Beijo. gente, beijo, até mais, boa noite para Até mais. vocês. Boa noite. Obrigada.